né? A criança escuta desde a vida intrauterina. Por isso que quando você dá um comando para o seu bebê, por exemplo, vamos supor que você levou um escorregão, você se assustou, então o seu coração acelerou, ele percebeu que aconteceu alguma coisa, ele não sabe racionalmente igual eu estou falando, mas ele sente. Aí você vai mandar um comando para ele, você vai falar para ele, ó, calma, eu só levei um escorregão, por isso que acelerou meu coração. Quando eu faço isso, eu estou dando importância para aquilo que ele sente. E isso é importante porque a gente vai treinando isso com a gente. E o bebê, ele sente toda essa segurança que você passa a ele. Isso é bem legal. E a parte auditiva, ela é extremamente importante, porque é dela que a gente tem a atenção e a memória. Se eu não tenho a minha audição boa, eu não vou ter atenção suficiente. Se eu não tenho a minha atenção suficiente, eu não vou guardar na minha memória, porque uma coisa depende da outra, tá? Uma parte depende da outra. Depois eu vou abrir para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o teste da orelhinha, eu respondo, tá? Pode fazer. Na hora que você falou sobre o refluxo, eu não entendi direito. É prejudicial? É mais perigoso que o problema da audição? Quem tem refluxo? Porque assim, ó, o refluxo, o que acontece com o refluxo? Volta o leite. Então, se esse bebê está deitado, inundou tudo. Alguns bebês, eles têm mais infecção de ouvido por conta do refluxo, entendeu? Não é que o refluxo leva à perda auditiva, é que o refluxo, como ele vem num jato, e essa criança tiver uma facilidade dessa tuba auditiva anatomicamente favorecer líquido para ela, quando ele tem o refluxo, ele pode inundar esse ouvido e trazer infecções de ouvido, tá? Não é que o refluxo vai trazer perda, não. É que o refluxo, como ele é um jato que vem, ele pode fazer isso no bebê. Alguns bebês que têm refluxo têm muitas infecções de ouvido. Não são todos, mas a grande maioria tem. Como a gente consegue detectar que tem essa infecção? Os sinais que a gente pode perceber. Vai ter choro, vai chorar bastante, não vai querer mamar, porque conforme eu mamo e eu engulo, eu mexo aqui, ó, e eu vou ter dor nesse ouvido, vou ter dor lá dentro, eu vou ter febre, né? O bebê vai ter febre, ele vai ter choro, aquele choro que nada calma, ele não vai querer mamar, vai querer ficar sem mamar porque dói para mamar no bebê, né? Então assim, tem alguns sinais que você vai saber que alguma coisa não está certa, que não está normal, que não é assim, né? Mas assim, o refluxo, você tem que ter uns cuidados com o refluxo, né? Você tem que deixar o bebê inclinado para dormir, ele não pode dormir na horizontal. Para você dar banho no bebê, você também tem que deixar ele mais inclinado para dar banho. Você não chacoalha o bebê quando ele acabou de mamar para ele dormir, você tem que ficar com ele parado, né? Esperar mais tempo para ele, depois que ele mama, em pezinho, do que deitar ele. O seu bebê tem refluxo? Tem? Então, você já deve ter esses cuidados. Então, geralmente o leite, ele tem que ser mais grosso. Por que mais grosso? Porque o que é o refluxo, né? O refluxo é uma imaturidade de uma musculatura do estômago que não está maduro, então ele fecha. Todos nós temos esse piloro, que ele, quando a gente vai comer, ele abre, a comida entra dentro do nosso estômago, e aí ele fecha, então não volta. O bebezinho, isso aqui matura, então o bebezinho às vezes nasce com essa frouxidão, então ele mamou, entrou lá, aí fechou, mas ficou meio aberto, aí você deita ele, aí volta aquilo ali, e vai até passeando, vai passeando. Por isso que o bebê com refluxo tem que dormir inclinado. Ele tem que dormir bem inclinadinho. E às vezes o bebê com refluxo chora bastante. Por que ele chora? Porque você imagina que dentro do seu estômago tem um ácido que tritura todos os alimentos. E aí esse líquido misturado com leite sai, esse ácido sai e vai passear onde não está pronto para não é propício para receber isso. E aí ele queima essa região, ele esfola. Por isso que o bebê com refluxo, ele chora, ele fica manhoso, mas não é que ele está
vergonhoso, ele tem um desconforto. Sabe quando a gente tem azia? Gestante tem bastante azia, né? Porque o estômago já não tem mais nem espaço pro coitado do estômago. Você come o negócio e fala, tô com fome, eu vou comer, ai, meu Deus, como tá queimando, queima tudo. E por que queima? Porque esse refluxo, o estômago está tão apertado que ele volta, ele solta esse ácido. E não dói? Fica queimando aquilo ali, demora para passar. E a hora que está passando, você está com fome de novo. E aí tudo acontece de novo. Ele tem essa sensação ruim. Então ele chora. Ele fica chorando, coitadinho. E como que é feito o teste? Com o aparelho? O teste da orelhinha? O teste da orelhinha é um aparelho que ele vai captar. O nosso ouvido, ele solta ele tem um eco. Então esse aparelho é um aparelho específico para fazer esse teste. Você coloca uma sondinha bem macia, que é macia dentro do conduto e aí você vai dar o estímulo de iniciar. Quando esse teste está iniciando, ele faz som de clique. Então o bebê escuta clique, 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 clique. Porque o nosso ouvido, por um eco, chega até lá no cérebro, na cóclea, no ouvido interno, e volta. Esse voltar deste som, eu capto no meu aparelho. Então eu sei que não tem nenhum prejuízo nesse caminho de ir e voltar. Então o teste da orelhinha, ele é feito assim, ele é indolor. O exame sai na hora? Na hora. Na hora. Eu imprimo o laudo e coloco para o pediatra ver. No SUS não é assim que acontece, ele só fala, ó, deu normal e pronto, você vai embora. Ela anota lá na carteirinha que tem lá o lugar específico e ela fala que está normal. Então, por quê? Por que ela não imprime? Porque ela iria ter que imprimir muito mais. Para o normal para ele não é normal para a gente? Não, quando ela falar normal é porque é normal. Tá tudo bem. Se não tiver normal, ele vai falar, ó, você tem que voltar para retestar. Entendeu? Porque é normal. Normal, se ela falar que é normal, é normal. Né? Pelo menos entende-se que seja isso, né? Então, se ela falar para você, ó, deu tudo normal com o teste da orelhinha, ela vai falar que deu normal, né? Então, o teste... não tem. Não tem igual o laudo, não tem o laudo. Porque assim, o próprio sistema poderia até fazer. Se eu fizesse no SUS, eu ia fazer o teste, eu ia fazer o laudo. Porque para mim é melhor o laudo. Entendeu? Porque o laudo, ele te dá certeza daquilo que eu fiz. E o médico, eu gosto que o médico veja. Antigamente, os médicos não conheciam o teste, não entendiam nada do teste. Porque é um monte de numerinho, um monte de pontinho, que só quem sabe ler, sabe que está normal ou não. Então, quando você fazia, ele aparece assim, passou, tem que refazer. Quando tem que refazer, você sabe que não deu resultado satisfatório, você tem que refazer. Mas, antes, você podia falar, mas estava lá 3 ou 4 presenças de emissão. E tem pediatra que ele quer que seja perfeita essa emissão, entendeu? Mas está dentro do normal, está dentro dos parâmetros normais. Ninguém vai falar para você que o teste deu normal sem estar com os parâmetros dentro da normalidade. A única coisa é que eles não dão o laudo, né? Ele só preenche e assina, mas ele não dá o laudo para você. É o ideal. É o ideal você fazer. E mesmo assim, gente, às vezes você vai com a criança com 10 ou 15 dias e você tem que voltar depois, porque deu reteste, e aí você tem que voltar. Não precisa se preocupar com o reteste. Eu sempre explico para as mães que eu atendo, porque a gente está muito sensível quando a gente tem um bebê, e aí qualquer coisa que alguém fala para você, você já acha que é um bicho de 7 cabeças, que seu bebê já tem um problema. Então eu sempre explico assim, olha, o seu bebê está apresentando isso muito provavelmente por conta do vernix que ele tem. Mas mesmo que se for outro problema, o vernix tem solução, para tudo tem solução. Mas geralmente o vernix dele atrapalha muito ali, sabe? Porque ela fica bem ali, saindo essa pelinha aí que tem que ser absorvida por ali. Então vocês imaginam que o conduto é bem pequititico. Qualquer pelinha que tiver ali,
vai ser um impedimento para esse som passar, entendeu? Para o teste, porque o som ele passa, mas e para voltar? Ele tem que voltar, e é no voltar que o meu aparelho capta. Então não é indolor, é indolor, não tem nada, não fura. Ficou teste da orelhinha, vai ficar um nomezinho assim. Só que aí, o que aconteceu? As pessoas acham que a gente fura a orelha, porque não fura o pé, teste do pezinho não fura o pé. Criança chora, aperta lá, aperta até sair o sangue, para pôr o sanguinho lá para fazer o exame. Então aí eles achavam, muitos chegam, o pai não quer nem entrar. Vai falar, ai não vou entrar, entra você. Entra até a avó às vezes só. Fala, meu Deus, por que cadê a mãe? Não, a mãe falou que não quer ver furar a orelha. Ele falou, não, mas eu não vou furar a orelha. É uma sondinha que a gente coloca dentro da orelhinha. Às vezes eles ficam bravos, bem recém-nascido, ele não gosta que você coloque nada na orelha dele. A sensibilidade dele não quer, ele fica se mexendo. Se ele estiver quietinho, o exame fica 8 segundos em cada orelha, se ele ficar quietinho. Agora, se ele ficar chorando, eu não consigo vedar, não consigo fazer. E aí demora. Então, o que eu tenho que fazer? Às vezes, eu peço para a mãe, se o bebê não está dormindo, e ele está se mexendo o tempo inteiro, aquilo não para na orelhinha dele. Eu peço para ela pôr no peito, porque aí no peito ele vai ficar quietinho. Ele vai mamar, eu vou conseguir fazer ali, depois eu mudo ele de lado, consigo fazer também. E eu consigo perceber, nesse momento, o que a gente chama de comportamento auditivo. É o bebê, quando ele escuta o barulhinho, ele para de respirar. Se ele estiver mamando, ele para de mamar e fica assim, prestando atenção. Você percebe na hora que ele está ali, ligado no 220. Tem algumas pessoas que falam para mim, mas a fonoaudióloga do CIS toca tambor, bate não sei o quê, faz não sei o quê. Eu falo, bom, olha, eu não faço isso. Porque o bebê já está ali pititiquinho, mas eu observo tudo isso no bebê, tá? O teste da linguinha, ele é um pouco diferente do teste do pezinho. O teste da linguinha, ele é visual, não tem um aparelho. Ele é feito na hora que o bebê nasce, por quê? Porque a fonoaudióloga não pode fazer frenectomia, ela não vai poder dar o pique na linguinha desse bebê. Então, quem pode fazer isso? O pediatra que recebe esse bebê, né? O neonatologista que recebe esse bebê e que vê que essa língua está muito encurtada, ele já faz a frenectomia na hora do bebê. Ou um bucomaxilo, um dentista, mas geralmente esse dentista bucomaxilo não está no centro cirúrgico na hora, então geralmente, quando nasce um bebê que tem uma língua presa, o próprio pediatra vai lá e já faz a frenectomia. Quando é uma coisa muito aparente, mas vamos supor, um bebê tem lá uma linguinha presa, que a gente chama de frênulo falso. Então parece que ele não tem língua presa, mas ele tem língua presa. E aí ele vai para casa. E lá em casa, na hora de amamentar, ele machuca meu peito dói, meu peito sangra, fica muito difícil, esse bebê chora, esse bebê começa a perder peso. Isso é um indicativo de que tem alguma coisa errada nesse amamentar desse bebê. E aí eu tenho que fazer o quê? Quem é que vai avaliar? O pediatra pode avaliar, pode perguntar para ele vai avaliar, ou um fonoaudiólogo vai poder avaliar para falar, olha, tem que levar para fazer o piquezinho na língua dele. Mas quem vai fazer? É só o pediatra ou o bucomaxilo. Outro profissional não vai fazer isso. Então, o teste da orelhinha tem essa diferença. Hoje aqui em Adamantina, os bebês que nascem, que tem língua presa, o pediatra já faz na hora. Só que aí tem aqueles que não estão evidentes, não são clássico, aquela língua presa clássica. Ele vai para casa e aí ele começa a ter esses comportamentos. E aí é um indício para a gente ver a língua e indicar para fazer a frenectomia. Eu não tenho conhecimento que no SUS tenha a fonoaudióloga para ver depois, porque nos planos de saúde não tem. Nos planos de saúde ninguém faz isso. Talvez eles façam esse acordo com o pediatra. Mas essa lei, ela foi criada por fonoaudiólogos que viram a necessidade dessa estimulação e dessa função de língua no primeiros meses de vida desse bebê. Então ela foi
homologada em junho de 2014, só que até agora ela não pegou a liga, ela não pegou. A gente fala, mas é só aqueles casos bem clássicos. E eu vou falar mais para vocês. Vamos supor, seu bebê tem língua presa, fez o piquezinho. Ele precisa fazer estimulação de língua. Precisa fazer. Porque senão vai acontecer o quê? Essa língua não vai ter a função que ela precisa ter. Ela vai ficar com uma língua hipotônica, ela pode ter todo um prejuízo. Semana retrasada foi um bebê lá fazer o teste da orelhinha e a mãe falou que esse bebê fez a frenecto na hora que nasceu. Viu que tinha a língua presa, o médico já deu o pique. E aí eu fui ver a boquinha dele, abri a boquinha, a linguinha estava para baixo. O bebê, a linguinha fica para cima. Você pode ver seu bebê, o seu, todos os bebezinhos, quando eles dormem, que você abre a boquinha deles, a linguinha está para cima. Esse é o posicionamento correto. Se eu perguntar para você agora, onde está a ponta da sua língua? Vai estar para cima. Por que vai estar para cima? Porque é o posicionamento normal dela. Porque quando a gente foi gerado, a nossa língua foi gerada assim, para cima, e depois ela foi descendo para a nossa fenda palatina, que é o nosso céu da boca, fechar. Então ela desceu e o céu da boca fechou. Só que ela continuou em pé. A ponta dela fica em pé, o dorso fica repousando. Porque a língua não é só esse pedaço que a gente vê. A língua está aqui embaixo, inserida. Ela é bem maior do que o que a gente vê. Então a língua do bebê também, ela é bem aqui embaixo. Ela não é só essa ponta aqui. E ela é gorda. Ela não é magrela. Ela é gordinha. Então ela tem muito músculo. Nós temos na língua, nós temos 17 músculos. Você imagina? 17. Nós temos 8 pares de músculos de língua e um só, que é o do meio, que ele é ímpar. Mas nós temos 17 músculos. A nossa língua é tão forte que ela suporta 50 quilos. Então, assim, a língua é um músculo extremamente forte e muito potente. Ela consegue entortar todo o nosso céu da boca, se ela tiver um posicionamento errado. Então, quando a gente vai ver os posicionamentos do bebê que fez uma frenecto, a gente tem que estimular. Hoje se sabe, dentro da fonoaudiologia, fez a frenecto, tem que estimular para não colabar de novo e para ele ter a função dessa língua. Porque às vezes fez a frenecto, continua com dificuldade de amamentar, continua machucando esse peito, aí depois vai ficando mais calejado o peito, como se diz, e ele vai mamando. Mas o problema maior do bebê com freio curto é que ele perde muito peso. Ele perde muito peso. Por que ele perde peso? Porque ele gasta muita energia para mamar. Ele cansa muito. É aquele bebê que mama um pouquinho, para. Mama outro pouquinho, para. Ele não consegue manter. Então ele começa a perder peso. Então é um indício, é um indicativo de que tem alguma coisa errada ali naquela linguinha, né? Mas a gente tem assim, eu tenho pouca experiência com o teste da linguinha. Por quê? Porque as pessoas, como os planos de saúde não pagam isso para o fonoaudiólogo, eles pagam para o médico na hora que fez o frenecto, eles não têm informação de que eles têm que mandar esse paciente, esse bebezinho, para o fonoaudiólogo estimular. Então aí a gente fica meio que manco, eu falo que fica meio manco. E você faz a frente. Eu que agradeço, gente, a oportunidade. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Deus, né, Beth? Eu acho que a gente não fala a idade. Porque a Beth falou, eu sou mais nova, né? Mas aí a hora que a Beth falou, já pensou quanto tempo de experiência, né? Você é muito mais nova. Você chama de tia às vezes. Mas ó, é o dia inteiro assim, vamos com a tia Beth, vamos lá com a tia Beth. Então, agradecer mais uma vez aos voluntários, né, do GAME que estão aqui pertinho de mim, às voluntárias, as profissionais do Criança Feliz, que é a nossa outra parceria, que a gente tenta cruzar também as listas de gestantes. Né, o Criança Feliz que normalmente cede o lanchinho, tem um suquinho, uma bolachinha, normalmente eles que fazem esse apoio para nós. Né, agradecer a parceria com o Haddad, porque foi muito importante essa parceria
do transporte, porque a gente sabe a dificuldade de todo mundo, não dá tempo de buscar todo mundo, a gente até busca de vez em quando, eu buscava também alguns, mas o tempo é curto, né? Como eu tenho que agradecer a Sandrinha, que foi a nossa voluntária, que está fazendo a listinha, e agradecer a todos que vieram hoje. Papais, parabéns, tá? A gente fica muito feliz quando vem papai também, viu? A gente fica sempre prometendo, para papai vai ser especial no chá, não vê? No chá a gente fica prometendo que os papais vão ter mais brinquedinho, né? Então hoje, gente, nós vamos entregar os babadores, que foram as lembrancinhas da segunda-feira lá na FAI. E como eu fiquei tão preocupada com as listas do TCC, que nós alunos pediram que eu pedi assinatura, né, do TCC delas, esquecemos as lembrancinhas da segunda, tá bom? E aí, por exemplo, quem tá com pressa agora, eu vou entregar rapidinho. E aí, a gente tem também mais 4 itens de sorteio, que foram as doações da DenteMed e Lacure, tá bom? Então a gente agradece muito, Beth. Então, até, por exemplo, eu queria te perguntar assim, por exemplo, se alguém tiver mais alguma dúvida e não der tempo da gente conversar hoje, eu poderia também, de repente, perguntar para você ainda, ou até pegar, né, passar de repente seu número para alguém. Alguém teve algum probleminha e está precisando falar com a Beth, aproveita agora assim, para dar uma perguntada, alguma dúvida, né? Porque realmente do cotonete, gente, é muito sério. A gente tem até que fazer essa informação para as pessoas, né? E eu até falo que aquela planinha fralda que o Dani tem, se for ver, a gente quer, até eu falei pra tia, eu falei, tia, vamos produzir muito mais essas fraldinhas, porque essas fraldinhas a gente tem que continuar usando. As crianças mais velhas depois continuam usando outras crianças. Essa fralda é muito especial. Obrigada, meninas, obrigada por chegou depois, obrigada, criança feliz. Tá, muito obrigada. E a gente vai fazer aquela fotinha, as meninas vão me ajudar com o suco. E aí antes da foto eu vou dar os babadores, tá? Aí a tia me ajuda se a gente vai fazer o sorteio pela lista de presente, tá bom? Obrigada mais uma vez.